TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Mais uma semana, trazendo uma mensagem ao seu coração. E eu quero iniciar hoje o programa agradecendo a audiência. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitas pessoas e as pessoas têm me parabenizado, têm assistido o programa Pão da Vida aqui na TVC. Então, eu quero agradecer você que tem nos assistido, você que tem compartilhado a mensagem de Deus para outras pessoas. Você tem sido um missionário, né? Quando você compartilha essa mensagem, porque ela fica gravada lá no YouTube. Então, todas as mensagens aqui do programa Pão da Vida estão lá no YouTube. É só você ir lá, pesquisar e você vai poder também compartilhar para os seus amigos. Eu quero deixar um grande abraço, né, para a Dona Ângela. Dona Ângela, um grande abraço. Dona Ângela, ela mora lá no Vale do Carangola. Dona Ângela, um grande abraço. Uma pessoa muito especial, uma pessoa que nós temos dado ela lá um suporte, né? Então, pessoa humana, tem feito um trabalho lindo ali no Sertão do Carangola. Então, parabéns, Dona Ana, pelo seu excelente trabalho, pela sua dedicação, seu carinho ali com os moradores do Vale do Carangola. Também quero agradecer a audiência lá do Retiro. Muitas pessoas lá no bairro do Retiro têm nos assistido. E eu quero aqui lembrar do Antônio, né? Antônio Bigode, Antônio Mangia. Antônio, um grande abraço, né? Você sempre manda uma mensagem, você sempre entra em contato e fala que está assistindo o programa. Então, um grande abraço, Antônio, e todos aqueles que têm nos assistido ali do bairro do Retiro. Um grande abraço, o bairro onde eu moro. Eu nasci naquele bairro, né? Um bairro que, para mim, é o melhor bairro, né? Porque eu nasci, conheço as pessoas, e tem sido muito especial. Claro que a cidade de Petrópolis é uma cidade maravilhosa. Todos os bairros aqui têm pessoas maravilhosas, um bairro muito bom. E eu quero agradecer, não somente pela cidade de Petrópolis, mas por todas as cidades que têm nos assistido, não somente aqui no Brasil, mas também no exterior, através das redes sociais. Então, muito obrigado pela sua audiência e peço a você, compartilhe a palavra de Deus, né? Que essa mensagem ela possa servir de instrumento de transformação na vida daqueles que tanto precisam. E hoje eu quero falar sobre surpresa, né? Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de surpresa, né? E quando nós recebemos algo, né? Algo bom, claro, que nos surpreende, que nos motiva, que nos alegra, é tão bom, né? Você não está esperando acontecer algo na tua vida da forma que talvez chegue aquele presente, aquele momento, e aquilo te surpreende, aquilo te traz uma alegria na alma. Queridos, eu quero falar sobre um Deus que nos surpreende. E nós estamos trazendo uma série de mensagens sobre os milagres de Jesus. E eu quero falar hoje sobre o milagre da transformação dos pães e peixes. E eu quero ler com você lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30. E nós vamos estar lendo e fazendo uma reflexão de algumas lições que nós podemos tirar desse texto. E aqui conta, né, que os discípulos de Jesus tinham sido enviados de 2 em 2 para que pudesse evangelizar, para que pudesse anunciar o reino de Deus. E nesse retorno eles vieram com fome, cansado. Jesus, ele pega os seus discípulos, separa eles e leva eles, né, para um local mais deserto, para que eles pudessem descansar. Mas quando o povo daquela região soube que Jesus estava passando por ali, eles foram, alguns até mesmo a pé, até o encontro de Jesus e chegaram onde que Jesus, né, ele ia chegar, chegaram antes do tempo, eles chegaram antes de Jesus naquele local para que pudesse estar com Jesus, porque eles queriam ver o milagre, eles queriam ver o sobrenatural.
E conta que quando Jesus ele chega ali, ele observa aquela multidão de pessoas, Jesus se compadece e ele começa a ensinar aquele povo. E eu acredito, claro, que começa a curar, milagres já começam a acontecer. Só que chega num determinado momento, hora do dia, que já era tarde, um local deserto, não tinha um restaurante, não tinha uma padaria, não tinha um supermercado. E aí o que acontece? Jesus, ele vê aquela multidão, os discípulos preocupados, chega para Jesus e fala: Jesus, despede essas pessoas, manda elas para casa, porque elas vão ficar com fome. Como é que elas vão passar a noite inteira aqui com fome? E Jesus vira para os discípulos e fala: ó, dá eles o que comer. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. E ali tinha um jovem com 5 pães e 2 peixes. E ali Jesus faz um milagre, porque ele multiplica aqueles pães e peixes e ele sustenta toda aquela multidão de pessoas. A Bíblia fala que era cerca de 5.000 homens, fora as crianças e mulheres que não foram contados. Então você vê a multidão, né, a multiplicação, o milagre que aconteceu naquele momento. Isso é algo que nos surpreende. Por quê? Porque eles foram, né, aquelas pessoas, eles estavam ali esperando, numa expectativa, né, de ouvir a Jesus, de ver o milagre acontecer, mas eles não esperavam que Jesus ia alimentá-los também, matar sua fome. E é assim que o nosso Deus faz. Ele é um Deus que nos surpreende todo o tempo. Ele é Deus de surpresa. Eu tenho certeza que nós estamos aí caminhando, né, para o Natal, para o final do ano, e eu creio que o Senhor Jesus ele tem uma surpresa para você. Talvez você está numa expectativa, esperando algo do Senhor, esperando um milagre acontecer, mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus ele pode te surpreender muito mais e muito mais além daquilo que você pensa ou imagina, porque esse é o nosso Deus, um Deus que nos surpreende. Vamos à leitura? Me acompanhe. Marcos capítulo 6, versículo 30. E eu quero falar de algumas lições, eu quero trazer algumas lições. A primeira lição que eu aprendo é que Jesus ele nos ensina a importância de uma prestação de contas. Olha só, vamos ler. Marcos capítulo 6, versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Queridos, nós temos, né, como seres humanos, nós temos uma grande dificuldade de prestar contas. Quantas vezes nós pedimos algo emprestado e nós não entregamos, mas também não prestamos conta por que nós não entregamos aquilo que pedimos emprestado. Nós temos essa dificuldade de prestar contas, né, de falar com Deus, né, daquilo que Ele está fazendo, ser agradecido. Nós temos umas certas dificuldades. E Jesus aqui ele já inicia esse texto falando da importância de nós prestarmos conta, sim, daquilo que nós temos feito, de sermos agradecidos, de pagar as nossas dívidas, mas quando nós não pagamos, nós temos que entrar em acordo com aquelas pessoas a qual nós estamos devendo e dar uma satisfação a ela. Há um tempo atrás eu conversava com um missionário e esse missionário falava que uma das maiores dificuldades no campo é o sustento, né? O sustento de um missionário no campo. Mas, geralmente, eles ficavam sem sustento porque não davam retorno, eles não falavam o que estavam fazendo, eles não prestavam um relatório. E quando nós não prestamos um relatório para aquelas pessoas que nos ajudam, nós acabamos ficando sem os recursos necessários para manter uma obra, para nos manter, o que seja. Então, queridos, é importante nós mudarmos a nossa atitude, prestarmos conta, sim. Eu conheço pessoas que estão endividadas há tanto tempo, mas por que não negociou essa dívida? Talvez a pessoa não tenha lá aquele valor total para pagar a sua dívida, mas por que ao longo do tempo não veio pagando um valor menor? Talvez se você já estivesse pagando um valor menor, você já tinha quitado a sua dívida. Tem pessoas que devem e até brigam com as pessoas, né? O devedor que briga, não é
quem está com a dívida. Não, é muito interessante isso. As pessoas simplesmente viram a cara. Eles te pedem algo emprestado, não devolvem e vira a cara para você. Queridos, nós como cristãos, nós precisamos ter um comportamento diferente. Jesus nos ensina a ter um comportamento diferente. Eu creio que todos nós temos uma dívida, todos nós compramos a prestação, nós temos, temos lá talvez o cartão de crédito, mas negocie suas dívidas. Vamos fazer um 2025 de uma forma diferente? O que você acha? Um 2005 que realmente possamos falar assim, poxa, eu estou prestando conta daquilo que eu estou fazendo, eu estou dando um retorno, eu estou mudando de vida, eu estou sendo uma pessoa diferente, eu vou fazer esse ano de 2025 ser diferente, vou buscar pagar as minhas dívidas, as minhas contas. Então, queridos, vamos mudar. Entenda bem, nós vamos ver aqui que uma das lições que nós vamos aprender é que o Senhor Jesus, ele aceita todas as pessoas, mas ele busca a transformação das pessoas. Nós vamos chegar lá. A segunda lição que eu aprendo é que Jesus, ele se preocupa com as nossas condições físicas. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, Jesus, Deus, ele não se preocupa com o corpo, ele preocupa com a alma. Eu não acredito dessa forma. Eu acredito num Deus que ele se preocupa tanto com o corpo como com a alma. Por quê? Queridos, a palavra de Deus fala sobre vida abundante. Vida abundante não é você ser próspero, ser rico, milionário. Não, mas é você viver uma vida com ausência de necessidade. Talvez você não tenha tudo que você gostaria de ter, talvez os seus sonhos ainda não se tornaram realidade, mas você consegue suprir suas necessidades básicas. Isso é prosperidade. Então eu entendo um Deus que ele se preocupa com o nosso corpo. Sim, por quê? Porque ele quer te ver bem. Ele quer te ver você com saúde. Ele não quer ver você doente, numa cama, cheio de enfermidade, com pressão arterial altíssima, diabetes. Não, ele não quer te ver dessa forma. Ele quer ver você bem, interagindo com as pessoas, com as famílias, você podendo ter uma boa mobilidade, você poder sair de casa, andar, caminhar. Isso é tão prazeroso e às vezes nós não valorizamos isso. Por quê? Porque muitas vezes nós brincamos com a nossa saúde, nós não respeitamos o nosso corpo. Nós, às vezes, comemos demais, bebemos demais, ou talvez você não tem uma reeducação alimentar. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. É possível. E aqui fala, né, que Jesus, né, ele se preocupou com aquelas vidas. Olha só o que diz aqui no versículo 31. Havia muita gente indo e vindo e ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Talvez você está andando sobrecarregado, você está cansado, enfadado, e Jesus ele fala assim, troca o teu fardo pelo meu, que não deixa de ser um fardo. Não pensa você, não, eu em Cristo sou livre. Em parte, sim. Mas o homem nunca é livre. Ou você está sob a orientação de Deus, ou sobre outras orientações que não é de Deus. Então, mas a liberdade, o fardo de Jesus é mais leve. Ele é possível, ele te traz paz, ele te traz alegria, ele te traz ânimo, ele te traz motivação, ele te traz esperança, ele te traz a vida eterna. Então, estar em Cristo, queridos, ser guiados pelo Espírito Santo, queridos, é algo proveitoso para a sua vida. E Jesus, ele se preocupa com você. Jesus, ele se preocupa com a sua vida. Ele se preocupa com o estado que você se encontra. Ele se preocupa com a sua alimentação. Esses dias eu conversando com uma pessoa, uma senhora diabética, e eu conversando com ela sobre alimentação, e ela falou, pastor, eu fui no nutricionista e ele me deu todas as orientações. Aí eu perguntei a ela, mas a senhora segue as orientações do nutricionista? Ela, não. Aí fica difícil, né? Você recebe uma orientação de uma pessoa especializada, que quer o teu bem, que trabalha para que você tenha longos dias sobre a terra,
Mas se você mesmo não se reeduca, fica difícil. Aí você fala assim, pastor, mas eu não tenho dinheiro para que eu possa comprar uma boa alimentação. Queridos, não é você ter as melhores alimentações, comprar produtos caros, não é isso. É você se reeducar. É comer talvez menos, é talvez comer o alimento correto, evitar certos alimentos, é isso. Fazer exercício. Então Deus, ele se preocupa com você, ele se preocupa com o seu corpo, ele se preocupa com o seu cansaço, ele se preocupa com o teu enfado. Jesus está preocupado contigo. A terceira lição, queridos, mostra a importância de um pastor na vida das suas ovelhas. A Bíblia fala aqui no versículo 32 assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhe muitas coisas. Queridos, ovelhas sem pastor. Entenda bem, todos nós precisamos ser orientados. Todos nós temos vozes ao nosso redor que nos orientam. Algumas pessoas recebem orientação de programas, outros de pessoas, talvez do seu pai, da sua mãe. Mas o pastor, ele é importante. Por quê? Porque o pastor, ele é o sacerdote, ele é a voz de Deus para esse tempo. Ele tem essa responsabilidade. Aqui fala que Jesus, ele ensinava. Você sabia que a maior parte do ministério de Jesus, ele passou ensinando? Ensinando, sim. A gente entende que o milagre que ele fez aqui da transformação, da multiplicação dos pães, dos peixes, foi importante. Mas serviu para aquele tempo, para aquele momento. Ou seja, o alimento é necessário para o corpo, porém tem validade. Tem validade. Agora o ensino não. Aquilo que você adquire com ensino para a sua vida, queridos, você consegue aplicar, você vai levar para a vida inteira e você ainda vai multiplicar esse ensino na vida de outras pessoas. Então, entenda bem, é importante você estar sendo orientado por um pastor, por um líder espiritual. Eu sei que muitas vezes nós buscamos ajuda em tantas pessoas. A Bíblia fala, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, para que nós possamos confessar o nosso pecado para um justo para ser curado. O que seria isso? Confessar um pecado. Queridos, talvez você está aí com uma multidão de problemas. Você está aí passando por um momento terrível na sua vida. E você está vivendo isso, que isso está te gerando uma ansiedade, está te gerando vários problemas emocionais. Mas quando nós conseguimos um justo, você não pode abrir o seu coração para qualquer pessoa. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas buscar uma pessoa séria, uma pessoa que você confia, uma pessoa que dá sinais de uma pessoa que você pode abrir o seu coração, que ela não vai sair contando para as outras pessoas. Então, quando você encontra esse tipo de pessoa que você pode abrir o seu coração, queridos, como isso é bom, como isso faz bem. Quando Tiago fala sobre cura, ele fala sobre cura da alma, porque muitas vezes a nossa alma está aflita, a nossa alma está... Quantas pessoas querendo suicídio? Quantas pessoas que já não têm mais prazer pela vida? Mas quando você abre o seu coração, você recebe uma oração, você recebe uma orientação de Deus, queridos, isso muda. Isso são chaves que abrem portas na sua vida. Então, entenda bem, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas acreditam que ficar em casa é o suficiente. Não, isso não é bíblico, queridos. A Bíblia nos ensina que nós precisamos estar reunidos. E claro, para estar reunido tem que estar numa célula, tem que estar numa igreja. Por quê? Porque ali nós interagimos com todo tipo de pessoas. Nós ouvimos milagres, nós recebemos bênção, nós recebemos oração. Essa semana mesmo, na nossa célula, nós
tivemos lá, temos um casal que ele, 15 dias atrás, ele fez um pedido a Deus, né? E ele pediu uma oração sobre isso. Então, nós oramos por esse casal e apresentamos, né, aquilo que eles estavam querendo da parte do Senhor, um milagre. E ontem, 15 dias depois, ontem eles vieram e falaram: pastor, nós queremos agora receber uma oração de agradecimento, porque Deus atendeu a nossa oração, o nosso pedido. Então, queridos, isso acontece no meio do povo de Deus. Então, eu quero te motivar no dia de hoje a você levantar da sua cadeira, levantar aí do seu sofá, buscar uma igreja perto da sua casa. Se você mora na cidade de Petrópolis, quero te convidar a estar conosco. Nossos cultos acontecem aqui na rua Dr. Hermogênio Silva, 195. Todos os domingos, às 18 horas, só o primeiro domingo do mês, que é 9 horas da manhã, que é ceia, e toda terça-feira, às 19h30. Então você pode estar conosco, sim, e você vai estar convivendo, se relacionando com pessoas que estão buscando talvez aquilo que você também está buscando. Paz, alegria, prosperidade, eu não sei o que você está buscando, mas você pode ter certeza que você vai estar ao lado de pessoas que estão buscando um Deus verdadeiro, um Deus genuíno. Então venha cá fazer parte dessa igreja, ou uma igreja perto da sua casa. Faça parte da igreja do Senhor, busque um pastor, busque ser orientado espiritualmente e você vai ver que a sua história vai mudar. A quinta lição que eu aprendo é que, queridos, o homem, interessante, né? Nós, como seres humanos, nós estamos sempre fugindo das nossas responsabilidades. E nós vamos ver aqui que os discípulos também, eles tentaram fugir de uma responsabilidade. Olha só no versículo 35. Já era tarde e por isso os seus discípulos, aproximando-se dele, disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Geralmente nós somos assim, quando nós deparamos com uma situação muito difícil, nós tentamos empurrar para alguém. O problema não é meu. Eu tenho aprendido, né, à luz da palavra de Deus, queridos, que o que é sabedoria? Primeiro que a Bíblia fala que sabedoria é temer ao Senhor. Mas sabedoria também, queridos, é você aprender a ser um solucionador de problemas. Sim, é você não fugir daquela situação, mas você buscar em Deus uma resposta. É falar: Senhor, me dê uma direção. Quantas vezes eu passo por situações que realmente eu não tenho a resposta, eu não sei o que fazer. Mas eu busco em Deus. E, queridos, Deus nunca me decepcionou. Sempre Deus me deu uma saída. Então, passa a ser solucionador, não corra dos seus problemas. Não jogue para o outro. Esse é problema do outro. Não, é problema nosso. Vamos resolver. Vamos orar a Deus, vamos buscar do Senhor. Eu não tenho solução, mas o meu Deus tem solução para todas as coisas. Não faça aqui como os discípulos. Mande essa população embora, porque era mais de 5.000 pessoas, né? Mande essas pessoas embora para outro lugar, para tentar arrumar alimento. Tipo assim, se vira, deixa ele se virar, Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aí que Jesus nos surpreende, né? Porque Jesus, ele fez ali naquele momento a multiplicação dos pães e peixes. E o interessante, queridos, que Jesus sempre busca uma resposta de nós. Olha o que diz no versículo 37. Ele, porém, Jesus, respondeu: dei-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou terapeuta, né? Minha formação, né? Tenho a formação de terapeuta. E uma coisa que eu aprendi, e eu ajudo muitas pessoas, né? A ter o cuidado com o que você fala. Por quê? Porque, queridos, o que você fala, né? Se for algo bom e você alimentar, ele vai crescer e vai se tornar algo melhor. Agora, quando é algo ruim, queridos, acontece também isso. Ele cresce e se torna uma coisa pior. Então, o que você fala determina onde você vai chegar. O que você fala determina o seu milagre. Tem pessoas que são muito negativas, só tem palavras negativas. Não dá, não pode, não consigo.
questionam todo o tempo, murmuram todo o tempo. Meu Deus, são pessoas negativas demais. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, queridos, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé. Talvez você ainda não está curado, mas você já tem que contemplar a tua cura. Você já tem que ver você já saindo dessa cadeira de roda e andando. Você já tem que se ver saindo dessa cama e já interagindo, trabalhando, fazendo aí, tomando conta da sua casa, dos seus afazeres. Queridos, não aceite as enfermidades, não aceite palavra negativa. Seja positivo na sua palavra. Claro que tem que se tratar, tem que reconhecer. Nós precisamos reconhecer. Se você está doente, você tem que ir ao médico, tem que tomar um medicamento, você tem que fazer exames, sim, mas não se entregue. Não se entregue, queridos. Esse é o segredo. Não se entregue, porque Deus é contigo. O nosso Deus é Deus de milagre. A Bíblia fala, eu já trouxe essa mensagem aqui, que os leprosos, aqueles 10 leprosos, eles não foram curados imediatamente, mas foram quando eles estavam caminhando até o sacerdote. É assim que acontece. Talvez você ainda não tenha o que você quer, mas você já, na sua mente, já idealizou. Você já materializou aqui na sua mente aquilo que você quer, você já sonha, você já acredita, você fala com as pessoas do milagre, você já fala com as pessoas, né, que Deus já transformou a sua vida, que já curou o seu filho, que já tirou teus filhos da droga. É assim, queridos. Não dando palavras contrárias. Quantas vezes eu ouço na boca de alguns pais, meu filho não vale nada, ele não presta, não tem mais jeito. Tem jeito sim. O nosso Deus é Deus do impossível. Eu quero parar essa mensagem por aqui. Eu tenho muita coisa para falar para você com relação a essa mensagem. Talvez no próximo programa nós voltamos nessa mesma mensagem, porque aqui tem outras lições poderosíssimas que eu gostaria de compartilhar com você. Mas o tempo, né, ele não para, a hora não para. E nós já estamos encerrando o nosso programa. E eu quero orar por você no dia de hoje. Eu não sei como é que você se encontra, não sei o estado que você se encontra no dia de hoje, mas uma coisa eu quero te dizer: Jesus, ele quer te surpreender. Ele pode te surpreender no dia de hoje. Jesus, ele quer fazer um milagre na sua vida. E eu quero orar já agradecendo o milagre que Deus está fazendo na sua vida no dia de hoje. Senhor, são milhares de pessoas nos assistindo no dia de hoje. Pessoas não somente aqui no Brasil, mas no exterior, Senhor Deus, tem nos assistido, tem nos acompanhado. E, Senhor, eu quero nesse momento profetizar, Senhor Deus, como profeta nesse tempo, como sacerdote nesse tempo. Eu quero profetizar sobre essas vidas que estão nos assistindo toda sorte de bênção. Deus, se é cura, Deus, eu creio que o Senhor está curando nesse momento. Se é restauração familiar, o Senhor está restaurando os relacionamentos. Ó Deus, se é, Senhor Deus, problemas financeiros, eu creio, Deus, que o Senhor está trazendo a solução, porque o Senhor nos surpreende, Pai, e eu tenho certeza que antes de findar esse ano, Deus, o sobrenatural vai acontecer na vida dos seus filhos. Eles vão ser surpreendidos, Pai. Talvez eles estão vivendo, Senhor Deus, ó Pai, um momento de turbulência. Estão lá no olho do furacão, mas o Senhor vai surpreender. O Senhor vai tirar eles, ó Deus, do estado aonde eles estão, Deus, com mão forte e poderosa, e vai mudar a sua vida. Eu creio dessa forma, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e nós não andamos pelo que vemos, andamos por fé. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa Pão da Vida no dia de hoje, mas voltando na próxima semana. Mais uma vez, compartilhe essa mensagem. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida.